Bom dia, sejam bem-vindos a mais um Café com Palavra. Todas as terças-feiras estamos juntos para estudarmos um pouco sobre a Palavra de Deus. Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre sabedoria. Sabedoria. Como nós precisamos disso hoje em dia, tantas coisas que acontecem na nossa vida, que necessitamos dessa sabedoria de Deus para podermos lidar com esses problemas. É por isso que nós estamos estudando sobre esse tema, que Ele nos ajude sempre quando estivermos em dificuldades. Que Deus continue nos abençoando nesse sentido. Em nome de Jesus. Amém. Sabedoria para vivermos neste mundo. Este é o tema dos nossos estudos. Hoje nós vamos falar sobre sabedoria diante das tribulações. E o texto base está no livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 13, que diz: Considera as obras de Deus, porque quem poderá endireitar o que ele fez torto? Amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Salomão tinha reclamado muito das opressões que ele viu debaixo do sol e que deram ocasião a muitas especulações que trouxeram tristezas e desânimos à sua devoção. A opressão pode fazer com que o homem sábio fique irado também, conforme vemos nesse texto, mas o sábio deve evitar cair em tal tentação. Ele deve prosseguir agindo com paciência, porque toda opressão terá o seu fim, e assim será melhor aguardar com paciência o seu término do que se tornar arrogante desde o princípio em que a opressão se manifestar. Se o sábio perder a paciência debaixo dessas opressões que possa sofrer nesse mundo, ele ficará sujeito à ira, que o obrigará a ser achado na condição de um tolo e não de um sábio diante de Deus. Até mesmo um coração generoso está sujeito à tentação de se tornar arrogante quando debaixo de opressões. As opressões às quais Salomão se refere não se restringem apenas às injustiças dos ímpios, especialmente contra o próximo, mas também toda sorte de tribulação, especialmente as que são produzidas pelos principados e potestades das trevas. Por isso, é necessário que se busque refúgio no Senhor, como Ele mesmo nos ordena na sua palavra. Em Mateus capítulo 11, versículo 28, nós lemos assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esta palavra de Jesus nos ensina que devemos entregar a Ele todas as nossas opressões, tudo aquilo que nos deixa cansado e sobrecarregado. Não será lutando para remover a causa da opressão propriamente dita que poderemos nos livrar dela, ou mesmo achar descanso para as nossas almas, mas é clamando ao Senhor, esperando nele, na expectativa de que Ele nos livrará no seu tempo devido, que a opressão será vencida por nós através da fé, ainda que estejam presentes as causas das coisas que vinham nos oprimindo, porque o Senhor será uma barreira entre tais causas, enfermidades, falta de provisão, ataques do inimigo ou qualquer um desses problemas. Nós entenderemos melhor o modo pelo qual convém nos comportarmos debaixo das opressões, nesse texto que usaremos de forma reduzida e adaptada à longa interpretação, porque nós precisamos entender o que nos diz a palavra de Deus. Em Eclesiastes 7, versículo 13, nós lemos assim:
considera as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele fez torto? O propósito de Deus em afligir alguém ou permitir que alguém seja afligido para algum propósito de juízo ou de aperfeiçoamento espiritual haverá de ser cumprido pelo tempo que Deus determinou, sem que ninguém possa mudar isso. Este é um dos temas principais de Eclesiastes. Deus está no controle, Ele está no comando e Ele faz o que é correto diante dos seus olhos. O sofrimento não tem o propósito de ser algo em vão em nossas vidas, do ponto de vista de Deus, pois tem determinado principalmente que através dele sejamos transformados segundo a sua vontade e palavra, para que ele seja glorificado. A paciência na tribulação, no sofrimento que ela produz, é de grande valor para Deus e também para nós, porque é por meio disso que aprendemos a ser pacientes e perseverantes nas coisas do Senhor, ensinando-nos a amar com o mesmo amor de Deus, que é sofredor, longânimo em sofrer em razão do pecado que há no mundo. Uma visão correta da aflição é completamente necessária para que um comportamento verdadeiro seja estabelecido, e esta visão somente será obtida através da fé e nunca pelos sentidos, porque somente quando os desígnios divinos são descobertos nas aflições pelos olhos da fé, sendo assim propriamente considerados, nós temos uma visão correta das tribulações, que são o meio provido para suprimir as ações de afetos corrompidos quando estão debaixo dessas aflições. Foi sob essa visão que Salomão afirmou as palavras de Eclesiastes 7,13: considera as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele fez torto? Antes, ele havia afirmado em capítulo 7, versículos 3 a 5, dizendo: melhor é a mágoa do que o riso, porque a tristeza do rosto torna melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir alguém a canção dos tolos. Ele está se referindo às tribulações, como um meio precioso de nos tornar úteis para os propósitos de Deus em transformar-nos em sábios, e que deveriam ser motivo de alegria e não de abatimento, o passar por várias provações. Isso nós lemos lá em Tiago. Sabendo que a prova da fé produz perseverança, conforme diz em suas palavras, a tristeza do rosto torna melhor o coração. A saber, aquilo que nos magoa, isto é, que nos machuca, pode nos fazer pessoas melhores, o que necessariamente não ocorrerá com aquilo que somente nos dá alegrias. Salomão deduz, conforme de fato é segundo a vontade de Deus, que é melhor ser humilde e paciente do que orgulhoso e impaciente nas tribulações. Porque no primeiro caso, nós nos submetemos sabiamente ao que realmente é melhor. No segundo caso, nós lutamos contra isso. E ele então nos dissuade de estarmos contrariados com nossas provações, por causa da adversidade que se encontra nelas. Salomão nos acautela, falando pelo Espírito, para não fazermos comparações odiosas de tempos anteriores e presentes. Não digas, por que razão foram os dias passados melhores do que estes? Porque não provém da sabedoria essa pergunta. Isso está no versículo 10 do capítulo 7 de Eclesiastes. Concluindo que não é sábio proceder desta forma, porque que insinua reflexões e julgamentos impróprios acerca da providência de Deus.
Ele prescreve um remédio geral para isso, isto é, primeiro, uma sabedoria santa, que nos permitirá tirar o melhor de tudo, até mesmo a vida em circunstâncias mortais. E então, um remédio particular, consistindo numa aplicação devida daquela sabedoria, para levar a uma visão justa do caso. Considera as obras de Deus, porque quem poderá endireitar o que ele fez torto? Como o dizer, quem ou o que poderá impedir aquilo que foi determinado pela poderosa mão de Deus para nos provar? Por isso, recomenda que nos humilhemos sob a potente mão de Deus, para que no tempo dele possa nos exaltar. Assim, o próprio remédio é a visão sábia da mão de Deus em tudo, que nós achamos que seja duro de suportar. Isto é, considere o trabalho de Deus em suas desagradáveis aflições, nas cruzes que tem de carregar e nos cálices amargos que tem de beber. Porque há motivo de glória nisto, porque produzirá um peso eterno de glória, e o mesmo não pode ser dito de quem não tem experimentado os sofrimentos de Cristo, dos quais todos os que são dele têm se tornado participantes. Isto é, porque o indicador do fato de ser um bastardo e não filho, porque todos os filhos de Deus são corrigidos e transformados por ele por meio das suas provações. Se somos filhos, somos afligidos, somos corrigidos, somos disciplinados por Deus, porque ele nos ama e é um Pai zeloso. Quando se procura uma segunda causa para a aflição, além da cruz, isto normalmente conduz à lamúria. Mas, sendo paciente na tribulação, é possível ver a mão de Deus nisto, e sujeitando-se à sua vontade é a melhor forma para ser livrado, porque ele livra o justo de todas as aflições. Mas o que se lamuria, o que se lamenta, será geralmente ainda achado nelas. Carregar a cruz voluntariamente faz com que ela se torne leve, mas carregá-la com a mente perturbada por inquietações, a busca de respostas fora de Deus, para aquilo que se esteja experimentando, quando essas provas vêm da sua parte, somente serve para aumentar o peso da cruz que carregamos. Ter um espírito contrito e quebrantado na aflição é algo muito apropriado para acalmar as agitações do coração e nos fazer pacientes debaixo dela. Afinal, quem pode acabar com aquilo que Deus entortou? No quebrantamento em sua aflição, Deus fez isto e tem que continuar até que seja cumprido o seu propósito. Se você pudesse usar todas as suas forças, procurando consertar aquilo que somente Ele pode endireitar, a sua tentativa será vã. Nada mudará apesar de tudo que você possa fazer. Somente Ele que produziu este, digamos assim, entortamento que nos inquieta, pode reparar e fazer isto diretamente. Esta consideração, essa visão do assunto é o meio apropriado para silenciar e satisfazer os homens, e assim trazê-los a uma submissão obediente ao seu Criador, debaixo do quebrantamento através das aflições. E é exatamente isso que Deus quer fazer conosco. Se isso te ajudou, se isso for bom para você, então busque a Deus e deixe Ele trabalhar. Não se lamurie, não se lamente, apenas creia que Ele tem uma resposta boa para te dar. E esta resposta está diante do Pai e Ele conhece a sua vida. Portanto, creia no Senhor
Entrega o teu caminho a Ele e espere o momento certo que Ele vai te mostrar a resposta correta. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Para encerrar essa mensagem, vamos fazer uma oração. Deus amado, que o Senhor nos ajude a vencermos as tribulações do dia a dia, que possamos compreender a Tua vontade e sabermos lidar com as situações que nos afligem e esperar somente em Ti. Que o Senhor nos abençoe e nos dê forças para vencermos esses desafios. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos e contatos e não deixe de curtir e também de levar essa mensagem a todos que precisam dela. Que Deus abençoe a sua vida, te dê um dia feliz, em nome de Jesus. Amém.